pecuária, né? Amém, Senhor. Fala a verdade, foi lá todo dia, senhor. Nada, não pude. Mas ouvi de casa. Eu mesmo O Douglas é uma pessoa que eu quase não vejo, morrendo de saudade dele, a gente não encontra quase nunca, passa anos sem se ver, né? Basicamente, né? Todo dia só, né? Só todo dia. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar hoje sobre reforma tributária. Reforma tributária? Isso. Ah. Tirar um pouco, nem de dúvida em si, até passei um pouco pra vocês, fiz até um texto antes. Sim. Por um ponto, porque eu tava estudando isso aqui, esse aspecto. Você vai falar bem ou vai falar mal da reforma É tributária? isso que eu queria. É isso que eu queria. Não, se você for falar aqui. bem, eu vou grilar com você. Não vou falar bem, nem Silvia mal. Helena, você já tá querendo esse levar é o o ponto. programa pra algum Vai rumo? colocar o seu ponto de vista. Esse é o Não, mas ponto. cada um Eu tem quero um ponto passar de vista, né? informação. Ótimo, Eu tá acho certo. que essa é a dificuldade que a gente tá tendo. Tava tendo muita dúvida, não seria uma pauta que eu colocaria. Só que toda vez que eu ouço em algum lugar, o cara fala assim: é bom, é horrível, é péssimo, não, é bom demais. Pera aí, a gente passa informação aqui. Eu quero deixar de dar minha opinião, tá, Silvia? Com certeza. Desculpa. E cada Eu um- também me Não, mas- posicionei da maneira errada, com certeza. Assim, perguntei, mas, Tá por exemplo, pra redimindo. mim, eu vi de uma forma ruim. Mas você talvez vai me mostrar outros pontos que vão Esse ser que é o- bons. que é o E a gente problema. tem que respeitar a opinião de cada um. É Tá porque todo certinho, mundo Douglas? que eu vejo é o seguinte: todo mundo fala assim, é bom ou ruim, mas ninguém me explica o que vai acontecer. Tem gente que nem Pode ser sabe, bom. fala ruim, Esse é o ele problema. não leu, ele não sabe o texto da lei, o que é, o que vai melhorar, o que não vai, não é verdade? Mas- E tem outros que falam que é bom e nem sabe também do que Eu vou se falar trata. justamente, eu tive muita dificuldade em ler, eu tive que ler a PEC. Aham. E é dificultoso, por quê? Porque tanta mídia que eu vi, de bom ou ruim, que eu falei, cara, tá bom, mas o que vai acontecer? Não sei, eu só sei que é ruim. Cada Ou mídia só sei puxa que é por um bom. lado, né? Puxa pra um lado, aí vira política. Não... É tudo isso política mesmo. hoje, eu sei, mas o que me envolve? Quanto que eu vou gastar do meu bolso? Aham, isso que com que certeza. interessa. Agora, pro ouvinte, depois se quiser participar também, dar a opinião e colocar, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Em- Porém, eu tive muita dificuldade mesmo em pegar ela e falar assim, não, beleza. Mas ela é boa. Mas por que ela é boa? Todo mundo, não sei. Não, porque o governo que é do meu lado fez. É ruim não, porque é do opositor do governo. Tá bom, cara, mas eu quero saber na prática. Como que O que vai funciona reduzir? na O que vai prática? aumentar? Lógico, isso aqui é uma PEC, né? Uma proposta de emenda. Então o que a gente vai falar aqui não tá fechado. Não tem nada definitivo ainda, não. Passou né? daqui a pouco a gente já explica, mas passou pouco mais da metade Olha aí. do procedimento. A gente não sabe o que vai passar. Lembrando, então, o que a gente falar hoje é que em tese que tá na PEC por enquanto. Vamos esperar ela ser votada novamente no Senado, aí ela encerra. Isso é bom você comentar, Douglas, porque assim, até outros da Terça do Direito, outros convidados nossos vieram e também falaram sobre projetos de lei que ainda vão ser aprovados, mas já estão muito polêmicos também, né? É interessante a gente falar aqui, por quê? Porque o Douglas, ele quer dizer o quê? Que ele vai pontuar o que é na verdade, pra você que tá aí entender e tirar suas conclusões e realmente, não é, Douglas? Saber se vai ser bom pra você ou não. Porque a gente tem que saber como contribuinte, não é? Como cidadão, se aquilo é Como bom ou empresa, não, como não é? produtor rural, como agroindústria. É muito amplo, porque, lógico, a gente vai ser um pouco mais genérico. Mas é o ponto que a Silva bem falou. Beleza, acabou? Não, agora sim, eu acho então que é ruim mesmo. Não, então beleza, tá ok. Todo mundo que eu pergunto fala assim, tá, cara, mas me explica. Eu não sei. Então, a gente vai tentar. Fala que é ruim, mas não sabe explicar o porquê. Fiquem ligadinhos, ruim, não sei. então, ó, que o Douglas Magalhães está aqui com a gente. Professor aí, universitário, funcionário público, vai estar aqui, gente, especialista aí em tributário e administrativo, porque ele é danado. Tudo quanto é nome na receita, fui lá, Douglas. Vai lá pra mim. Aí, tal do pobre, ainda inscrito no cadinho. Pensa bem, gente. É dureza, viu? Ó, galera. Eu falei, Pedro, tô pensando no meu filho. Douglas. Eu que vou falar agora. Fala, amiga. Encantado com essas telas novas. Gente, ele tá Ouvinte que encantado com o puder novo pegar. estúdio Tem umas aqui. telas aqui. Douglas, então, Bem fala para os psicodélicas, nossos né? ouvintes, o que é essa reforma? E já foi aprovada essa nova reforma tributária? Não, é o seguinte, é uma PEC, a PEC 45, e dentro dessa PEC, uma proposta de emenda constitucional. É um assunto difícil. Emenda constitucional é o mais difícil de fazer o procedimento, então não é tão simples, fazer uma lei ordinária, uma lei complementar. Nós temos uma situação seguinte, quando faz emenda constitucional, então no nosso caso tributário, que é o dever do Estado de tributar ou não, você faz uma emenda constitucional dificílima. Como funciona? 2 votações nas 2 casas por 2/3. É demorado.
Então você tem que ter não só 50%, você tem que ter mais, 66% de cada casa. Passa 2 vezes em cada casa. Lembrando que se uma casa, por exemplo, então, nesse caso que começou na Câmara dos Deputados, primeira votação já teve, já passou. Segunda votação já teve. Por que deu muito alarde? Porque Câmara dos Deputados onde tem mais. Então, onde mais difícil a votação. Então fica agora a só questão tem de que governo. passar pelo Senado? Agora vai passar pelo Senado em 2 votações. Porém, pode voltar para a Câmara dos Deputados, porque o senador não é obrigado a manter exatamente o mesmo. Do jeito que tá. O Então, texto na íntegra, ele pode mudar, ele então. pode mudar, ele tem essa liberdade de Aí fazer emendas. se eles mudarem, volta pra Câmara dos Volta pra Deputados, pra Câmara de depois novo. voltar de novo pro Isso. Senado. Então volta tudo de novo. Depois vai ir para promulgação, no caso, a emenda ela não é sancionada pelo presidente da República. Aham. Então, olha pra você ver o tanto que. Então não é pode ter tão mais simples. umas 5 votações ainda. Pode demorar. Acredito que por uma questão de política, lógico, vai o ser Brasil é mais um pouco política, mais eles já devem agilizado, estar mais né? adiantados para que os senadores não façam emendas. Que vai aprovar que vai ter a reforma, Que todo vai mundo ter, sabe. sabe. Isso é fato, né? Agora, os pontos que O que vão problema ser é esse, a gente está debatidos. cansado da tributação no Brasil, você não tem que ser empresário da agroindústria, como Rio Verde é muito bem sucedido, mas a gente não aguenta mais pagar tributo. Pois é, e você falando nisso, da gente não aguentar mais pagar tributo, e aí? A reforma vai aumentar a carga tributária ou não? Então, dentro você vendo a própria emenda, ele fala que não aumenta. Mas eu entendo que aumenta sim. O que é o problema aqui? Essa emenda, primeiro, ela é de 2019, ela não iniciou com esse governo, iniciou no anterior. Então, esquecer um pouco de política. Lógico, tem que ter política, você pode aumentar o seu político, a sua base, porque isso é feito projeto de lei, isso é feito de emenda constitucional. Agora, querendo ou não, vai aumentar a carga tributária para alguns. O que eu li de modo geral, e tem partes justas e injustas, que em tese aumenta para quem ganha mais e abaixa para quem ganha menos. Em tese tributária, isso sempre foi a nossa regra. Em tese tributária. Agora, o problema, eu sou rico para poder pagar isso? É isso que me interessa. Nós estamos em Rio Verde, cidade extremamente rica, com muita agropecuarista, que nos pode afligir a gente. Um local, então, que tem empresa, que tem um bom fluxo, lembrando que esse cara, ele trabalha muito, ele era um agropecuarista milionário, mas ele trabalha. Sim. Ele tem folha de pagamento, ele tem empregado. Então, a partir do momento que você aumenta a carga tributária também, você desestimula ele. Você tira aquilo porque ali, né? você tá tirando Ele tá dinheiro com a dele. renda grande, mas o gasto dele é O gasto maior. dele é Maior, e ele vai querer poupar ali em cima, Da né? mesma maneira que tem o trabalhador que tá lá ganhando bem menos, ele não tira uma boa parte do lucro daquele cara e ele tá pagando a carga tributária no mesmo nível do pecuarista. Então uma questão problemática de qualquer maneira. Ninguém quer tirar dinheiro do próprio bolso. Todo mundo ninguém quer vai pagar deixar menos de pagar imposto, mas imposto, ninguém quer né? ir lá e chegar, não, mas eu não quero, então não preciso mais ter aumento do salário mínimo ou medicação. Todo mundo quer pagar menos imposto e tem mais garantia social. E aí nós temos o nosso problema. Eu entendo que vai aumentar para alguns. A gente não é segredo pra ninguém que o Brasil é um dos países que mais cobra imposto Mais cobra do imposto, contribuinte, não é né? verdade? É muito imposto, muito burocrático. Meu Deus, pra quem mexe... Não vou mexer com tributarista nem nada, nem posso advogar, mas você vai no dia a dia e pega uma mercadoria, você não sabe quem você tá pagando. Você vai no mercado, você não tem a menor ideia. Ninguém olha a taxação ali no olha a taxação. produto, né? É A verdade. gente olha só na nota fiscal final, né? Fiscal, quanto que dá o valor ali. E assim, não, mas na nota fiscal final tem lá o ISS, o ICMS e tal. Isso. Quanto você já pagou, você já foi embora. Sim. E a gente... desculpa, eu não guardo aquelas folhas. Eu deveria, mas eu não guardo. Ô, Eu Douglas, também não. e falando dessa PEC, vão ter alguns impostos que vão ser extintos, alguns tributos O que que vão eu ser achei- extintos? Ou vão aumentar mais alguns tributos? Vão ter novos tributos? Na atual situação, pelo que eu li, serão 5 tributos a menos. Porém, esses tributos vão ser incorporados em outro. Ele fala a questão de burocracia. Então, e não vai vir novos, não? Não vai vir novos. Vai desde... Assim, querendo ou não, vai vir novo, porque ele exclui 5 e cria 2. Então, mas querendo ou não, a gente fica na vantagem. Eu até pego aqui para dar uma lida. Olha, são 3 federais. Quais que, em tese, lembrando, excluiu, não vou pagar. Não, você vai pagar outro. Então não tem exclusão. Tem tem uma exclusão mudança. desse, mas tem a mudança. Porém, isso aqui, pelo que eu dei uma boa lida na PEC, é para evitar a guerra fiscal. Porque aí, lembra, a última guerra fiscal que a gente teve foi do ICMS. Em Rio Verde era um valor, o cara tá aqui do lado, em Uberlândia era outro. O tributo mudava de Mudava, estado né? para E o que estado. você faria como pecuarista? E óbvio que eu faria o mesmo. Então se lá é mais barato, eu vou começar a abastecer meus caminhões em Uberlândia. Lá. Tá aqui do lado, aqui é a fronteira. Então,
Eles colocaram o seguinte, olha, 3 impostos. O PIS, que é o Programa de Integração Social. O COFINS, que é a Contribuição de Financiamento de Seguridade Social. E o IPI, que é Produto Industrializado, ele acaba, só que ele vai criar um novo imposto que chama IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, é a Então, mesma Então, coisa. a mesma coisa. Na verdade, que é o CBS, na verdade. CBS. Contribuição sobre Bens e Serviços. Só que a vantagem aqui é porque, já que vai ser um só, a alíquota vai ser menor. Pelo que eu vi no projeto. Lembrando que a Constituição, ela prevê o seguinte. A Constituição não cria nenhum tributo. Ela dá competência para alguém criar. Então, a gente tem que lembrar que pode acontecer como já aconteceu com a gente agora. Nós tivemos em Goiás a péssima notícia da taxa do agro. E foi pro Supremo, quando o pessoal foi discutir comigo. Mas o Supremo não vai ajudar. Eu falei, peraí, olha, o Supremo controla a constitucionalidade. O cara criou por lei, passou tudo certinho na Alego. O momento de a gente manifestar era na Assembleia. Agora, pro Supremo vai falar o quê? É constitucional ou não é? Era constitucional. O problema é que a gente deixou alguém aqui criar o imposto. Sim. Então, nesse caso aqui, vou integrar os 3 em um, criar essa contribuição básica e evita essas guerras. O segundo, então, 3 vão ser excluídos criando um. Sim, extintos, O outro né? vai ser o ICMS, que é a circulação de mercadoria. Para quem já estudou até para carreira fiscal, é um terror. O ICMS é uma questão de crédito e débito que vai para cima e vai para baixo, é difícil. E o ISS, que é o sobre serviço. Eles vão juntar os dois e colocar sobre imposto sobre bens e serviços. Peraí, que Vai- eu quero então, voltar um pouco. Vai formar o IBS. É o IBS que eu Aham. tinha falado ali. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, alguns tributos serão extintos, como você falou aqui anteriormente, que a proposta prevê a extinção de 5 tributos, Sim, aham. né? Isso. Os federais seriam o PIS, o COFINS e o IPI. IPI, isso. Os 3 retirariam e Formariam formariam o só um. CBS. CBS. Isso, CBS. Então, de 3 para Então, 1, mas a taxação seria a mesma. A taxação Só Vai diminuir. mudaria um nome que seria um só. vai E em diminui um tese pouco. aqui, nessa lei complementar, quando ela sair, vai diminuir para todo mundo. Então Aí tem vem a um ponto, redução, mas algumas não pessoas- falou quanto que não falou seria a quanto. redução. Ele só falou que vai extinguir alguns e para acabar um pouco aquela guerra. Tinha muitas pessoas que pagavam sem necessidade. Por Aham. exemplo, esse aqui eu me lembro, o COFINS. Para os meus pais é horrível, é a contribuição à seguridade social. Tem para pecuarista. Por que eles pagam? Para nada. Não sabe. Você paga e toda vez que a mãe vai perguntar, mãe, então eu vou aposentar porque eu pago. Eu falei, não vai não, mãe. Isso aí Porque é esse só... aqui é pra você que vende pro laticínio. Não tem nada a ver com você. Olha aí, Então né? ficava Aham. aquela situação. Mas um COFINS, uma empresa pagar, ok. Mas é a minha mãe pecuarista pagar, sendo que ela não é beneficiária. Sim. Mas hoje isso mudaria. E hoje Com isso a mudaria, reforma. porque aí todo mundo vai pagar só um. Unificou. Porém, lá embaixo, eu vou voltar, que aí tem algumas isenções. Por exemplo, o produtor rural deixa de pagar esse. Minha mãe deixaria de pagar. Porém, a empresa vai pagar. a empresa que está Ah, A recebendo, empresa que então. tá recebendo, a Entendi. empresa. Então, minha mãe, no caso, que mexe com pecuária de leite, ela deixaria de pagar isso aqui. Mas o Porém, o laticínio... laticínio paga normalmente. pagaria. E acredito que, pela lógica, ele vai pagar um pouco mais. Peraí. Considerando, né? Peraí, amigo, o papo tá super bom aqui. Nós vamos entrar no intervalo aqui. Douglas, então como que ficou em relação ao ICMS? Nós temos 2 tributos agora, esse eu tô na dúvida ainda, porque aqui fala que vai ser regulamentado pela lei complementar. O ICMS, ele é estadual, então toda vez que eu pego uma mercadoria ou serviço, eu tenho que pagar. O problema é que nós temos muita dificuldade hoje por causa da internet, questão do marketplace. Então, por exemplo, você pega a Magazine Luiza, você pega algumas empresas, aí você já percebeu que quando você compra, alguns produtos não são deles. Assim, ó, Sim, vendido eles são por... entregue por. É. aham. O que é o problema daquilo na prática? Mas a Magazine Luiza, a sede é em São Paulo, não sei. Quem é que vai pegar o ICMS? São Paulo ou Goiás? Porque, na verdade, aquela empresa tá Tá lá. sediada em Goiás. Então, tem uma guerra antiga de como é que faz isso, ainda mais com a internet hoje. Ele vai falar o seguinte, olha, não vai ter mais ICMS e não vai ter ISS, que é o Imposto sobre Serviço de município. Às vezes, para não ter essa divisão. Para não ter essa divisão, essa guerra, porque aí tem a discussão, mas qual o município que pega? O município que vendeu, o que recebeu ou entreposto? Então ele colocou agora e colocou, Pois olha, é. Aí ser vai esse novo entrar o imposto sobre bens e serviços. Vai unificar. Vai unificar o ICMS e o ISS. Isso. E daí esse imposto vai ser tudo lá pra Brasília? Agora, essa é a Agora dificuldade que que são eu não achei elas. aqui. Ah, Porque um Não é estadual, fala. o outro é municipal. E ah, não me deixou claro, por hora, tá sendo debatido ainda. Beleza, e quem Pra é que vai onde ficar vai com isso? ficar? aham. Onde é que vai ficar? Quem vai cobrar isso? Então, Quem de vai toda colocar forma, essas tá essa regras? guerra. Tem uma guerra, só que já é um início para começar a tirar essa guerra fiscal que já existe.
Agora, vai ter discussão? Vai. Vai. Porque eu fiquei na dúvida aqui. Pô, mas é um estadual e um municipal. E Como você é que cria vai um unificar um só e vai o dinheiro pra que onde, né, vai pra Douglas? onde? Então é que eu acredito, do jeito que tá sendo escrito ali, é que vai pra um fundo, apenas, e depois reparte em todos os entes. Pra ficar mais justo, não vai ter mais aquela guerra de quem um pro outro. Então não vai, assim, se vendeu aqui, não vai ficar somente aqui, ficar vai só ter uma aqui. divisão. Isso. E essa ficou a minha dúvida. De como é Pois que vai é, ser isso- feito. tá, você falou fundos, me explica Sim. o que vão ser esses fundos aí, como que vai funcionar esses fundos? Dentro dessa. Os fundos, Dentro dessa. os fundos, essa fundos, isenção, fundos. os fundos aqui. Eu coloco o seguinte: eu pego Atacada. todos os fundos e coloco numa conta só e faço repartição. Hoje a gente tem mais crime de responsabilidade quando você não passa esses fundos. Tem um valor na conta, então o dinheiro do SMS vai na conta. Uma parte do SMS tem que ir pra saúde. Então a partir de agora vai ficar tudo junto ali, de fato. E a partir, quando juntar todos, e não tem mais relevância qual imposto eu tô cobrando. A gente tem uma norma de direito financeiro, assim, por exemplo, 100% do ITR é pra União. Ah, Mas se o município cobrar 50% pra União, 50% pro município, acaba com isso, junta tudo pra um só. vai Ah, ter mas mais então é isso. um ente que vai cuidar Vai ser de um ente todo. só. é. Esse é o ponto que Mas tá sendo aí, se for discutido. todo ente federado, Não. então e aí, nosso dinheiro vai acumular no lugar Esse só? que eu fiquei só no IBS. Ah. É, a dúvida que eu fiquei dentro do IBS foi essa. Então eles estão regulamentando. O que é o ponto? Ele Isso é o que tá cria- mais gerando, eu acho que polêmica Polêmica, dentro dessa aham. reforma, né? Que vai Isso. tudo pra Que é- um ente federativo A questão é só. simples, todo mundo quer dinheiro, mas todo mundo quer ser o chefe do dinheiro. Mas sim, aí faz eu sentido. concordo com isso, porque cada município ele gera o recurso de Gera esse acordo recurso. com, né, O que era o sua problema necessidade. antes, nosso atual? É porque no ISS, por exemplo, você vende ao mercado, você vende aqui, entrega em Santa Helena, tá, de quem que é o ISS? Aí fica a Ah, guerra. do cara que vendeu ou do cara onde eu coloquei o serviço? Então aqui Recebeu. não teria mais isso. Uhum. A lei complementar vai vir para poder regulamentar isso. Esse é o ponto. Por enquanto, ele está na PEC e a PEC fala, olha, de acordo com a lei complementar. Mas você acha que não pode haver lacuna, então, Não aí, pode ter lacuna, nessa é. aprovação, Essa lei né? complementar Porque, tem que vir bem por feita. exemplo, nesse caso aí, quem vai gerir o dinheiro, que não é? Sabe o que é o nosso negócio problema então. atual? Mas o nosso problema atual. E nossa atual situação hoje? Pois Tá é. pior, porque a gente não sabe já hoje. Tá tentando resolver. Nunca soube, Nunca né, soube. Douglas? Você pega ela pra pagar Não, tributo, Não, você mas tem é a porque menor nunca ideia. soube, Verônica. A nossa lei. É uma coisa eu não tô errado no que eu tô incerta, falando, né? não. É tudo incerto, é É. tudo incerto, desde os O primórdios. que eu achei interessante que eles colocaram do fundo foi um ponto. Olha, nós ainda vamos manter as isenções até 2032. Se você tem alguma isenção, não preocupa, a gente vai dar tempo para você se adequar. Não vai ser aquela pancadaria como tem soltado. Tá. A gente adequar, vem a lei complementar, vai ter discussão e tal. Uhum. Aparentemente, na teoria, tá tudo bonito. A gente unifica tudo e depois, com o dinheiro todo em caixa, depois a gente discute pra quem vai. Do que Mas tá essa hoje. distribuição aí vai do governo, vai de quem Vai. tá lá. E eu já sou contra, né? Porque daí, ou seja, né? Vai beneficiar alguns e vai Vai centralizar. centralizar num só. num só. Aí Só. ele vai decidir, não, eu vou Mandar deixar isso pra aqui pra esse aqui É. não vai merecer, não. Eu tô emburrado com ele, eu não tô gostando dele. Aí tem aquela Aí a vem guerra pro outro, É, política. né? Aí isso aí Vocês já... viram, por exemplo, que agora estão muitos municípios não ajudaram o pessoal do IBGE pra entrar nas casas. A gente passou por isso aqui, já viu? Sério? É assim, não dava apoio Ah. e tal. Beleza, agora que saiu o resultado, tem município impugnando porque quer que faz de novo. Aí o que Ah, isso então quer tem a que ver? volta. Quanto mais gente no município, mais tributo. Ah, Já mas que é Gente, contrário de cima do mas IBGE. aqui eu vi propaganda várias vezes na TV, Não, aqui e no em Rio Jornal Verde foi bem Nacional, e no Jornal Nacional não, no jornal daqui também, várias vezes eles falando que até eles tiveram dificuldades, né, Uhum. pra encontrar as pessoas na casa, mas que estariam passando novamente, Em Rio Verde eu tudo. vi propaganda, acho até na rádio, olha, pô, É, confia no crachá e tal. Mas eu tenho colega de São Paulo, quando foi a última vez, que ele não deixou. Lá não teve essa disseminação. aham. Agora que aí, acabou o aí os resultado, ninguém municípios quis foram ajudar, prejudicados. tudo Já de novo. vai. Quer analisar agora a população de novo, Aham. pra questão de tributo. Ô, Douglas, Aí você deixa eu te volta. fazer uma pergunta. O que é o imposto seletivo? O imposto seletivo, na verdade, vai ser só um pouco mais estendido. Ele vai selecionar alguns produtos que causam mal à saúde e vai ter uma tributação maior. Cigarrinho, mas é uma inovação. bebidinha. Ah, Nós já então- nós já temos cigarro. Que- A tributação do ICMS de cigarro é altíssima. Então, eles colocaram o quê? Agora vem um ponto. Quando alguém me pergunta, é bom ou ruim? Não sei, você fuma? Eu Se você fumo. fuma, é horrível. Se você não fuma, é ótimo. Eu fumo e já pago Aí, ó.
Cada carteira de cigarro É sai. problema é seu, 11,25, minha eu querida, acho. viu, Custa nem né? 50 centavos aquilo. Tanto é que é por isso que é 11,25. contrabando você trazer, porque você não paga tributo. Tá Aí vem um vendo? ponto de vista. Olha, o outro ponto de vista, parar. É. É o ponto de vista que, em tese, que eu gostei nesse projeto, é que esse imposto seletivo, a partir do momento que ele coloca algo, então ele envolve aqui questão de saúde, que eles estão colocando por enquanto, mas por enquanto eles falaram que pode estender. Quando for mal a saúde, vai aumentar o tributo, e esse tributo obrigatoriamente vai para o sistema de saúde. Já gostei. Ele é vinculado, é raro isso acontecer. Então, você quer vender Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Aí, ó. E a cervejinha? Também teve Aumentar. aumento de tributo. aumentar. Uai, mas não ia ter cervejinha, Não, picanhazinha, a tá? cervejinha picanha, né? Ô, Mas aí vem menina o ponto. nervosa. É os dois pontos de vista. Em tese é ruim pra quem bebe de fato. Desculpa. Porém, o cara que, no caso, a gente mexe lá com homicídio de dolo eventual, é a pessoa que tá embriagado. Eu sei. Ou a pessoa que acidenta, você acidentou, chega no hospital hoje e ninguém te atende, não tem médico. Em tese, aí vem um ponto de corrupção. Em tese, esse dinheiro chega no UPA Aham. e vai ser financiado pra isso. Por isso que eu falo tudo de em tese. Me pareceu bonito. Pareceu. No papel Mas tá aí, lindo. Mas... agora, pra quem bebe, vai ficar mais caro. De fato. É, Pra quem fuma. Cardeira. e aí? Amiga, aí Ricardeiras, tem vamos que ter que estudar parar de cada beber essa caso, cervejinha. né? É verdade, ó, galera. Diminuir um pouco. Fiquem ligadinhos, nós estamos aqui com o Douglas Magalhães falando um pouco sobre reforma tributária. Então, olha, gente, o papo tá super interessante, tá esclarecendo alguns pontos aqui pra gente, superficial, porque se a gente for falar aqui da reforma tributária, nós ficamos o dia inteiro, né, Douglas? Só mês. falando sobre isso, né? Eu acho que mais de, nossa, gente, E sem é falar que muita uma coisa. proposta, pode mudar ainda. Mudar né? a qualquer momento, é verdade. Meninas, Ô Douglas, deixa eu te falar, vou interromper você, já abriu a boca aí, mas eu vou falar primeiro. Ô Douglas, eu queria saber assim, além dessa necessidade da lei ser aprovada, né? Eu queria saber dos detalhes de produtos, questões como a definição do conceito de operações com serviços, regimes, que alíquota que vai ser cobrada, então tem que definir muita coisa ainda, é isso? É porque na emenda constitucional, na Constituição, ela só prevê a competência. Então vai unificar, porque é uma regra muito importante, senão o Estado vai tributar a gente demais. E lá deixa claro que tira alguns impostos, coloca outros, deixa algumas margens. Porém, a lei complementar que vai falar tudo. Como é que vai ser a distribuição dos fundos, como é que vai funcionar os conceitos, quem vai pagar, quem não vai pagar, quem tem isenção. Então, querendo ou não, de fato, tem que ser iniciado pela emenda constitucional, porque senão você não pode fazer por lei, seria inconstitucional. E depois a gente tem que acompanhar com mais firmeza do que a emenda a lei complementar. A lei complementar ela também é difícil de ser feita e tal, mas lá vai ter os conceitos. E por enquanto a gente não está discutindo isso. A gente está discutindo a possibilidade da abertura para fazer essa lei. Esse é que é o nosso ponto. E Douglas, qual que vai ser a principal mudança para o consumidor? Como- Porque antes a gente tava falando né, de ICMS, IPI. o que vai gente, ser- né? Porque a gente fala do II, do contribuição, Sim. sei lá. O que Mas assim, vamos falar na íntegra. Por exemplo, cesta básica, porque o pessoal, para entender que na cesta básica, nos remédios, vai ter muita mudança. Deixa E eu dar uma olhada veículos já lá. vem essa. porque na prática De um mês? que eles colocam, Isso. a grande propaganda, cesta básica, Já foi suspenso. vai ter alíquota zero. Então, em tese, não vai ter tributação em cima da cesta básica. O que é cesta básica? A lei complementar vai falar o que é. Então, se o arroz vai encaixar, se o feijão vai encaixar, Então se a vai carne... ter os produtos que vão Tem os encaixar ainda produtos nessa que vão cesta encaixar. básica. Eu vou fazer um comentário aqui de geral. Então tem muita Não, por isso, na coisa. emenda ela só solta a posição, ó, pode ser feito isso, agora você faz. Igual que essa nossa taxa água, já tinha a situação, depois colocou. Nosso problema na prática que eu sinto aqui, tá, vamos acompanhar a lei complementar, de fato, depois ver. Tem uma estratégia muito boa, seria deixar as coisas mais baratas, só que tudo aqui, a gente vai discutir, de modo geral, tudo, eu só tenho um problema prático com o consumidor. Vai lá, lembra quando você liga o Jornal Nacional fala, ó, combustível baixou 40 centavos. Nossa, eu não assisto Jornal Nacional, não. Não, sério, jornal, Jornal. Um jornal, papel. Tô brincando. Tá idosa. No papel. Não, é que ela tá encrenqueira brincadeirinha, Você pega brincadeirinha. e fala assim, ó, 40 centavos. Você vai do lado da sua casa abastecer, não tem os 40 centavos a menos. Não mesmo. O que acontece na prática ali? Abaixa, você não consegue ter o resultado. O cara tá lucrando os 40 centavos ali. Começa agora a dar alíquota zero na cesta básica. Você chega no mercado, Não aumentou tem. um pouquinho. O cara ele tá com 50% a mais de lucro, mas você não consegue. Da lei também coloca uma política aqui de que você possa
punir Fiscalizar, a empresa. então, E, né? e isso Isso, vai sim. ser bom porque o contribuinte vai começar a observar Começar a isso daí. observar. Porque a gente não observa a alíquota dos A gente produtos, só não percebe é? na época do combustível, né? Só, Ó, né? abaixou, aí você vai lá, É, liga, vai na é internet, verdade. olha, tal. Então, assim, a gente vai ter essa luta. Mas essa alíquota, ela vai ser… Qual que será a alíquota cobrada aí em cima? Na cesta básica, diz que vai ser isento. Não na vai cesta ter, básica. então. Assim, não vai Aham. ter. É lógico que aqui alguns terão que haver, por exemplo, contribuição da Seguridade. Então, o cara que trabalha lá na fazenda, ele paga previdência. Isso aí você não pode zerar. Aham. Mas aquele CMS, essas coisas, zera. Um segundo que eu vi ali, remédio. Remédio basicamente vai tirar na média de 60% Essa taxa. das taxas, de qualquer valor. Então é algo interessante. Novamente, eu dependo de novo de saber se eu chegar na farmácia, eu Se vou vai estar ter repassando. o valor a menos. O terceiro aqui que eu selecionei, combustíveis. É o maior problema que a gente tem. É o CID de combustível. Todos os impostos do combustível, em tese, vai ser unificado. E vai parar do que a gente aconteceu há pouco tempo. De que cada estado tinha um ICMS, apesar do ICMS vai acabar. Então vai ter uma alíquota única. Meu medo… O que imposto daqui a sobre valor pouco, adicionado, é, IVA. Eles vão colocar o IVA para todo o Brasil. Então, para você não ter mais essa guerra. Um único… Um único no Brasil Aham. todo. Então, não vai ter como aconteceu do ICMS, de ter todos os estados ter que equilibrar. Meu medo é aconteceu com Goiás. Goiás foi obrigado a colocar um ICMS mais baixo. Teve arrumbo dentro dos cofres públicos. Veio o atual governador Caiado e inventou a taxa agro, porque falou, é para compensar o ICMS. Meu medo é esse. Então é Aí- facultada Esse é a cada Então, estado. pode acontecer Eu tô vendo isso. lá Sem na nomes, prática. Douglas Então, Magalhães, aí sem não- nomes. Porque aconteceu com Realmente Goiás. Não, não. mas abaixou tal. Aí foi lá e criou um outro. Se você pegar a taxa agro, que é onde eu mais me balizo, meus pais são pecuaristas, eu olho lá e falo, não, a gente tá só compensando. Eu falo, então… Não vai adiantar, ué. meus pais não teve problema. Então, pra mim, porque basicamente era pra Rio Verde, né? Aham. Quando eu vejo a taxa agro, parece assim, nossa, Rio ferrou Verde. com a gente. Aham. Então eu tenho medo disso, mas aqui em tese seria, acaba com esse ponto. Tá, Próximo, e deixa eu te veículos. perguntar aqui. Eu quero saber do meu jet ski, Aí, do meu ó, esse é o helicóptero, melhor. do meu jato, que eu vou Nossa. comprar. Esse é o melhor Minha de Monark todos. que tá lá em casa. Meu Ceci. iate. Meu iate. Agora eu vou ter que colocar o meu Veículos pessoal. Porque, peraí, aquáticos. todo mundo aqui tem veículo. Se você não tiver, você tem vontade, ou moto É, ou tal. sim. Então você pode ter uma moto aí de… Hoje tudo tá caro, né? Uma moto no mínimo 12 mil, um carro 60 mil, 80 mil, um carro base. Você paga IPVA? A gente paga. Sim. Por que o jet ski não paga? Por que a lancha, o iate não paga? Então agora não, vai mas ser taxado. Olha, é uma questão um pouco mais de justiça. E olha o valor. Logo agora que eu ia comprar O valor meu é jatinho. agora, né? Que Logo agora que eu ia comprar meu Olha, jatinho. Não então, vai dar assim, certo. Amiga, a taxa vai ser Agora, enorme. vai ter muitas pessoas que tem que tá achando horrível, porque pro cara tem. Tem. Só que imagina aí, eu acredito que deve puxar a mesma alíquota do nosso IPVA, que é 3%. 3% de um carro de 100 mil ou 3% de uma lancha que é na média de 1 milhão. É isso. O cara não vai ficar satisfeito de maneira alguma. Agora, pra mim, eu tô de boa, eu não tenho lancha, eu não tenho iate. Quiçá um dia jet ski, olha lá. Então, assim, Então. isso aqui parece mais justiça social. Aham. Mas não é bom, alguém vai pagar a conta. E serviço de internet, Douglas? Agora me pega, né? Porque é um Ui. serviço que abrange Agora- todo mundo, né? Hoje em dia ninguém vive É, sem. você tá batendo o cara lá, agora vão mas bater em você aqui. Agora vai pegar o streaming, o serviço de internet, a entrega de alimentação, em tese, vai tributar também. Mesmo? Só que aí tem um problema. Bia, aqui na 96 tem tributo? Um atrás do outro. A Lógico. FM 96 paga demais. Por que esse pessoal não paga? É. Por qual que é a Não é justiça justo, social? né? Não é É. justo. Porém, é justo agora. Quem vai pagar, no final das contas, lá no streaming? Sou eu. Porque eu sei que a empresa vai pagar o tributo, ela não vai abarcar porque eu conheço Aí a ela vai empresa. repassar. E vai repassar pro consumidor. Agora vem, e aí, o que é justo? Não Ó, sabe. a cara da Silvia aqui, ó. A Silvia ficou em choque. É injusto, É. de fato. É injusto eu ter que pagar isso, mas é injusto que a gente trabalha aqui na 96, ou a rádio, ou sua empresa, ou seu agronegócio, paga demais, mas eles não pagam. Aí você fala pra mim que a Disney Plus ou a Netflix não poderia pagar? Ah, Tem, sim. uai, tem que pagar, né? E Aí, problema prático nosso é o ódio que isso vai me afetar com certeza, que eu tenho certeza é que vai lógico, passar mas pra cobrou gente. dela, vai cobrar da gente, vai Vai cobrar cobrar da gente de alguma forma, né? E vai resbalar no consumidor final, Vai né? passar, infelizmente, agora vem de novo. Novamente, a gente ir atrás agora do mercado e ver quem não vai passar. É. Vai ser difícil. E a reforma tributária aí, ó, em cima dos juros sobre o capital Esse próprio? aqui
Esse é que é o mais importante pra mim, que é o que mais balizava, que eu tava mais interessado. Eu não tenho resposta por quê? Porque não tá nesse projeto ainda. Tá em outro. Esse... Até como chama? JCP. Juros Capital Próprio. Na prática, é basicamente discutir o que a gente deveria ter discutido há mais de 10 anos. O imposto de renda, esse capital nosso. Renda, a gente tá aqui por causa de renda. A gente trabalha por renda, a gente quer gastar, a gente quer se Cada um se tem uma divertir, diferente, tem né? a diferença. Nós não temos a revisão há mais de 10 anos. Então ali, tanto é 2.900 e alguma coisa, você tá isento. O último cálculo, a pesquisa que eu fiz, colocando os juros ali, seria 5 mil hoje. Então hoje, se todo ano o imposto aumenta, tudo aumenta, por que quando a gente vai dar isenção do imposto de renda não aumentou? Hoje a gente é do 1.900, menos de 1.900 você não paga, mais de 900 tem aquela taxinha. 14%, 27,5% e tal. Então, em tese, que isso que deveria ser recalculado. Porém, se você coloca isenção, que deveria ser hoje, que R$5 mil, é óbvio que vai ter déficit e alguém vai ter que pagar mais. Então, quem tem alto salário vai aumentar. Por enquanto, por essa questão tão turbulenta, que eles não colocaram aqui no meio. Dentro dessa alíquota do imposto de renda, que para mim é o mais importante de todos. Em tese, seria justiça social. Em tese. E eu acho assim, que se os ouvintes soubessem o tanto que essa reforma vai mudar, já estaria uma briga feia, né? É algo interessante. Porque às vezes fala assim, procurar. reforma tributária, a mas não gente sabe não o que se é, atenta, não sabe assim os pontos da reforma tributária, né? O tanto que ela vai abranger, tantos pontos que ela vai abranger, né, Douglas? E assim, às vezes a maioria das pessoas só espera o resultado final. E aí lá no resultado final, depois que já passou, Não adianta aí mais. não adianta nada. Aí começa aquela brigada, aquela falação, Então, e aí acabou, Que né? até assim, pra basicamente a gente finalizar hoje, um ponto. Depois a gente vai ter que voltar com o tempo, vamos acompanhar e tal. Eu tentei, pelo menos, apesar que a minha parcialidade é não dar a resposta sim ou não, se é bom ou ruim. Cara, dá uma olhada e vê se atinge você. Como é que tá a sua situação? Não, agora minha situação tá e ok. Aí depois o próximo. E vai ficar um pouco individual A também. gente também não isso. pode comentar muita coisa, porque a gente não sabe ainda se vai ser aprovado ou não, né? Eu acredito que da bandeira que o governo parece que tá fazendo toda uma manopla de política, vai passar, aparentemente. Agora, eu tenho minhas dúvidas mais na lei complementar do que na emenda constitucional. É esse que é o ponto. Aqui coloca muito bonito, justiça social e tal. Tá, mas então se o pobre vai pagar menos, e quem que é o rico? O que é rico? Pra você poder pagar mais. Porque se for colocar a gente que o projeto fala que é rico mesmo, milionário, até ok. Mas será que você ganhar aí... O rico 15 mil, classe você é média, rico? que a pessoa, né? Às vezes, O né? que é essa alíquota pro cara? Que se for... Por Não, eu rico sempre classe média não brinco existe só o não, gente, é seguinte, classe média. eu só acredito no Brasil rico é quando criar um rico. tributo. Vocês já viram que nosso Constituição de 38, 30 anos, todos os tributos foram instituídos, só tem um que não. Vocês já viram isso aí? Qual o único que não foi? De grande fortuna. A gente tá, desculpa, na merda, a gente nunca tem dinheiro, nunca tem nada. Mas tem um imposto há 30 anos criado e ninguém colocou. Por quê? De grande fortuna. Nós colocamos 70% do parlamento de milionário e bilionário. Aí você acha mesmo que vai regulamentar? Nunca. Se pega a grande fortuna, e eu falo fortuna mesmo, é bilhões, é milhões, boa parte desse imposto que a gente não tava pagando. E aí vem... É porque depende, né? Depende. Você Depende considera um de que rico... ponto de vista também, né? Sei lá. O que é um rico hoje, né? Quanto que ele tem que ganhar? O que é um Pessoal, milionário? muito Quanto que discutindo ele tem que aqui em ganhar? Rio Verde, mas o pecuarista tal, o produtor de soja, ele é bilionário, rico, tem várias caminhonetes. Tá, mas e o risco que ele corre? passa? É. E aquele ano lá que talvez não tenha coisa, ele pode quebrar totalmente. E as 10 que ele tá E devendo aquelas ali? empresas e aquelas famílias que ele tem que ir atrás e bancar. Sustentar. Mas a empresa esse mês não deu certo. Não preocupa, o seu salário tá em dia. Ninguém Tem que pensa nessa analisar, parte, né? Na hora É do verdade. lucro lá no final do ano, lembra, mas e o resto do ano do cara? Você pode penalizar ele com tributar? Não, o cara é rico, eu vou tributar por si só. E se você quebrar aquela empresa, aquela... Quantidade de pessoas ali, de famílias que ele Depende. ajuda, que depende Direta, dele, né? Ninguém indiretamente. pensa nisso, né? Isso. É verdade. A atual situação que eu concordo, a gente precisa de uma reforma. Isso é fato há muitos anos. Agora que vai ser uma briga ainda, a gente tem que analisar. Beleza, analisa o seu ponto, vê se te Beneficia ou se não. se pode, talvez, não beneficiar o seu empregador, que ele pode quebrar também, e vai atrás do parlamentar. Você votou. O Manda direito mensagem, é seu, né? Não precisa ir pra rua, não. Você manda um e-mail, discute. O que eu não tenho gostado, realmente, que foi tão difícil fazer essa pauta, é... Todo mundo fala sim ou não, mas eu nunca... Não, mas por quê? Ah, não sei, porque é ruim.
Não, porque Mas a gente tem essa mas não mania, sabe o porquê, né? Você não lê, né? Você fala, vê lá, reforma tributária, você só olha Reforma o título tributária, e não vai lê tal. o resto. Nossa, o que eu vi de reportagem, assim, sendo parcial, sabe? Aí você percebia que era totalmente pro governo X. Não, e a questão também disso, né? Dessa parcialidade na questão de política, cada né? um defende a sua parte, né? é. Porque você abre um jornal e ele pende para um O que lado. interessa Você pra abre gente o é o outro quê? Eu para o quero outro. pagar menos imposto e ter mais garantia. Pronto. Por conta Se isso disso, passar, cada um tá ótimo. defendendo sua parte. Olha, eu sei que você tem que correr, Eu porque tenho. tem Júlia Nossa, agora, né? é. Um beijo pra você, obrigada e até outra terça. Até a próxima terça. Um beijo, Beijão. galera. Até Tchau, amanhã. tchau.